leão, 2 leões, nenhum leão. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Provérbios, capítulo 22, versículo 13. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Provérbios, capítulo 26, versículo 13. Esse homem preguiçoso parece acalentar aquele seu medo de leões como se fosse sua versão favorita e desse muito trabalhoso inventar outra desculpa. Talvez ele a use ainda mais porque é um medo pessoal evocado por sua imaginação. E como se diz que as mães amam mais seus filhos mais fracos, é essa sua desculpa esfarrapada preferida. De qualquer forma, serve como uma desculpa aceitável para a preguiça, e é isso que ele quer. Se você conseguir que o rei dos animais funcione como uma desculpa para a sociedade, há uma espécie de realeza em suas pretensões. Sua preguiça parecerá menos vergonhosa se um leão desenfreado a justificar. Não falarei de homens preguiçosos em geral, embora quando o homem não cuida diligentemente de seus negócios, está cometendo um grande mal a si mesmo e aos outros. Quando um homem é preguiçoso como servo, sua injustiça prejudica seus colegas de trabalho e empregadores. Mas quando ele tem um negócio próprio, a ociosidade em geral é um mal para sua esposa e família. Conheço alguém que é a causa da pobreza e carência daqueles a quem ele deveria prover. Tudo porque ele não consegue se dar bem com o trabalho honesto. Ele não se moveria 1 centímetro se pudesse, nem mesmo abriria os olhos se conseguisse viver e dormir a vida inteira. Quando um homem é completamente devorado pela podridão seca da preguiça, em geral encontra algum tipo de desculpa, embora seu crime seja realmente indesculpável. Um leão está no caminho e, portanto, o homem julga ser bastante correto que fique na cama ou sentado tranquilamente dentro de casa e não se dê muito trabalho ou corra riscos. Mas tudo isso é mera maquiagem para esconder seu vício repugnante. Nenhum cristão deve ser preguiçoso em seu trabalho comum. O apóstolo apresenta o homem como um homem bom, como alguém que não é preguiçoso em suas tarefas, independentemente de qual tarefa deva realizar. Se você tem o direito de realizar algo, você não tem o direito de ser um preguiçoso. O pensamento preguiçoso e o cristão devem estar tão distantes quanto polos opostos. Tudo o que fizer, desfazei-o de coração. Um preguiçoso é uma desgraça para si mesmo, e se ele professa religião, é uma desonra para ela. Paulo deixaria passar fome, pois diz, se alguém não quer trabalhar, também não coma, segundo 10, capítulo 3, versículo 10. O papado pode criar e fomentar Lazaron, mas a verdadeira fé ordena que cada homem coma o próprio pão. Deixe os preguiçosos mundanos para o moralista. A própria natureza não nos ensina a trabalhar com diligência? O homem não foi feito para uma vida ociosa. O trabalho é evidentemente sua condição adequada. Mesmo quando o homem era perfeito, foi colocado no jardim não para admirar as flores, mas para mantê-lo e cultivá-lo. Se precisava trabalhar quando era perfeito, muito mais requer a disciplina do trabalho agora que está caído. Havendo leões ou não, os homens devem trabalhar, ou encontrarão doença e morte na preguiça. Mas há muitos preguiçosos espirituais, e a eles gostaria de me dirigir. Eles não são céticos, não são infiéis assumidos, não são opositores do evangelho. Talvez sua natureza preguiçosa o salve de qualquer coisa como oposição energética à bondade. Eles alegam que não são avessos ao evangelho. Pelo contrário, são bastante amigáveis e um dia pretendem ser obedientes a seus grandes mandamentos e se render como servos a Cristo. Mas não agora, pois o bom momento não chegou completamente. Eles têm uma cama muito confortável na qual se deitam preguiçosamente e não querem se levantar com pressa e se esforçar muito. Eles querem levar esse assunto muito vagarosamente e se voltar a Cristo quando for bastante conveniente, quando não exigir tanta abnegação quanto no momento presente. Mais 10 minutos de sono, um pouco mais de cochilo, um pouco mais de ociosidade é seu clamor contínuo.
E embora os vigias de Deus os perturbem terrivelmente e gritem alto para que possam acordá-los, eles dormem de modo tão pesado que simplesmente se viram quando estão mais perturbados e caem em seus sonos de novo. Quero gritar alto sobre a janela desses dorminhocos esta noite com a esperança de que talvez algum deles possa ser acordados. O que queres dizer, ó dorminhoco? Dormirá tua alma? Perderás o céu em vez de te agitares? Não levantarás teus olhos antes que os tormentos do inverno estejam irremediavelmente sobre ti e em ti? Nossos textos falam sobre o preguiçoso e a primeira coisa que percebemos é que sua língua não é preguiçosa. Diz o preguiçoso: o homem preguiçoso, por inteiro em geral, está muito ocupado com a sua língua. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Em ambos os textos, o preguiçoso é representado como tendo algo a dizer. E acredito que não há pessoas que tenham tanto a dizer quanto aquelas que têm pouco a fazer. Onde nada é feito, muito é falado. Quem muito fala, nada faz. Sua bondade começa e termina em mera conversa fiada. Eles falam sobre arrependimento, mas não se arrependem. Estão dispostos a ouvir sobre fé e até mesmo a falar sobre isso, mas não acreditam. Eles exaltam o zelo e o fervor, mas gostam de ver essas graças ativas em vez de senti-las. Eles falam até meia-noite, mas tudo termina em fumaça. Quando você se senta para falar com eles sobre a razão pela qual não entregaram seu coração a Cristo, não estão de forma alguma carentes de razões, mas continuam a apresentar desculpas e mais desculpas. Aliás, esses homens se sentem desesperadamente pressionados quando não conseguem dar uma desculpa. Se nossos primeiros pais fizeram roupas de folhas de figueira, não há motivo para temer que seus descendentes não procurem fazer para si algum tipo de cobertura. E assim o homem preguiçoso, tendo a língua em prontidão, declara que há um leão no caminho e ele será morto nas ruas. Ele não é ocioso com sua boca. Ele tem uma mão curta, mas uma língua longa. Sua imaginação também não é ociosa. Não havia leões na rua. Não se espera encontrar leões lá. Eles podem estar no deserto, na selva, na floresta. Mas quem espera encontrar leões nas ruas de Jerusalém ou nas vielas de Londres? A preguiça é uma grande criadora de leões. Aquele que faz pouco sonha muito. Sua imaginação poderia criar não apenas um leão, mas todo um zoológico de animais selvagens. E se algum caçador poderoso pudesse caçar todos os leões que sua imaginação soltou, ele logo distribuiria mais rebanhos desses animais terríveis, com lobos, ursos e tigres para acrescentar. Um preguiçoso nunca terá falta de dificuldades enquanto não tiver coração para o trabalho.